Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Paixão Analítico novamente. Hoje temos um encontro especial com o Gustavo Jim Gomes, que eu, enfim, conheci pelo Facebook através de algumas leituras que eu tinha feito, que é um grande representante, eu acho, né, na minha opinião, depois que eu comecei a ler o livro dele, do legado do Sándor Ferenczi aqui no Brasil, uma pesquisa vastíssima que ele fez, que culminou nesse livro, né, Budapeste, Viena e Wiesbaden, o percurso do pensamento clínico teórico de Sándor Ferenczi, né, que é o mestrado do Gustavo lá na PUC, né, com o Luiz Cláudio Figueiredo, né, Gustavo? E que nos traz de uma maneira magistral uma ampla pesquisa jamais vista, né, com essa profundidade toda, eu acho, algo assim. Um livro de mais de 400 páginas, um mestrado, né? Raro, né, uma coisa assim com essa profundidade que o Gustavo fez de coração, né? Bom, eu vou comentar depois um pouco, né, através do bate-papo que a gente vai fazer, por que Ferenczi, né? O que Ferenczi tem a ver comigo, por que eu quis fazer esse convite para o Gustavo, o que essas ideias que o Gustavo traz da clínica dele, inspirada em Ferenczi também, tem a ver com o Paixonalytikon, né, que é essa psicanálise apaixonada, com as artes e o senso de humor. Mas antes disso, queria apresentar o Gustavo, então, Gustavo Jim Gomes. Ele é psicanalista, mestre em psicologia clínica pelo Núcleo de Psicanálise e Formações da Cultura da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC-SP. É professor no Centro de Estudos Psicanalíticos de São Paulo, o CEP, e membro da Internacional Sándor Ferenczi Association, International Sándor Ferenczi Association, e do Grupo Brasileiro de Pesquisas Sándor Ferenczi, né? Então, vamos lá, Gustavo. Eu, só fazendo uma introdução, né? Eu comecei a ler os livros do Daniel Kuperman, né? O Ousar Rir, Humor e Criação na Clínica Psicanalítica, também o Presença Sensível, que ele fala bastante de Ferenczi, né? O próprio Daniel Kuperman também é desse grupo, né, brasileiro de pesquisas, né, Sándor Ferenczi, acho que é o coordenador, né, até onde eu sei, e ele tem um conceito de transferência nômade, que eu acho muito legal, embora a minha formação ela tenha sido lacaniana, mas essa noção de transferência nômade, ela é fundamental porque ela permite que a gente circule entre saberes diversos, e a gente se aproprie das nossas transferências para que a gente tenha o que dizer com autoria. Acho que isso, para manter a psicanálise viva, é fundamental. E a gente sabe que o Lacan era um grande entusiasta do Ferenczi e do Balint, ele era um profundo respeitador do Balint, que é o maior seguidor do Ferenczi lá na Hungria também, né? Embora ele tivesse divergências, ele tinha essa relação de respeito com o Balint enquanto clínico, né? E justamente o que me chamou muito a atenção, que eu acho que sempre teve a ver comigo e que ficou meio recalcado no lacanismo, que a burocracia lacaniana foi me abafando e que no Ferenczi eu encontrei eco, né? É a questão da empatia, a questão, digamos assim, de alguns princípios ligados à técnica ativa, à cura pelo amor, ou seja, tudo aquilo que diz respeito ao analista como sendo um ser terno, né, a linguagem da ternura, que vai, na sua condição empática, no seu tato, na sua capacidade de estar com o outro, descer até o inferno com o paciente, se for necessário, para ajudá-lo. Então, me parece que o espírito do Ferenczi, o que mais me tocou nele, era que ele era um cara
que ele não se contentava em colocar alguém numa caixinha. Ele sempre estava preocupado em ajudar as pessoas, mesmo que fosse necessário deixar o Freud aborrecido, não entrar em comunhão emocional com Freud, que o Gustavo fala, eu comecei a dar risada no livro, comunhão emocional, que ele queria estar com Freud, mas ele ia lá e produzia, mesmo que ele tenha tido períodos depressivos, ele produzia algo importante no sentido de manter a psicanálise sempre se revendo. Então, Ferenczi está no meu coração, né? Em grande parte pelas leituras que eu fiz do próprio Ferenczi, mas também do Daniel Kuperman, que culminou, desagou no livro do Gustavo, que eu mostrei para vocês. E o Gustavo, desde o início, se revelou um ferenciano. Em que sentido? Que eu me comuniquei com ele pelo Messenger no Facebook, nós não nos conhecíamos pessoalmente, aliás, estamos nos falando, né, por vídeo hoje, pela primeira vez. Eu nunca encontrei o Gustavo presencialmente, conheci o trabalho dele durante a pandemia, me aproximei dele, ele foi desde o início muito cordial, muito bacana, assim, muito humano, e eu percebi então que essas ideias do Ferenczi não eram só uma retórica vazia para mostrar para alguém, senão que ele mesmo estava em sintonia com esses princípios. Aí eu falei, bom, Gustavo, o que você acha da gente gravar um vídeo, um bate-papo para você falar do teu percurso, que maneira você se conectou a Ferenczi e o que deu margem aí ao livro, né? Então, agora eu passo a palavra para o Gustavo, para a gente iniciar o nosso bate-papo. Bem-vindo, Gustavo. Obrigado pelas palavras tão gentis, né, Daniel? Fico super contente com o teu convite, de estar aqui, podendo falar um pouco de Ferenczi, podendo falar um pouco da minha trajetória na psicanálise, né, que culmina na elaboração desse livro, e que também, né, abriu aí outras perspectivas para novas pesquisas, coisas assim. É sempre bom, então, poder estar compartilhando, né, desse espaço, dessa troca com alguém tão generoso quanto você. Fico muito agradecido aí pelo convite. Legal. Você quer começar? Você já deixou alguma coisa aí pela qual eu posso puxar em minha fala. Você quer especificar? Vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler como mais um start, né? E aí você pode contar, eventualmente, como você se vinculou à psicanálise, o livro, como é que é a tua clínica hoje, né? Mas eu vou começar com uma citação preciosa do livro do Gustavo, que não é do Ferenczi, né? E justamente tem a ver com a transferência nômade, né? Que mostra que o Gustavo, ele não lê só Ferenczi, lê outras coisas também, que é o seguinte, uma citação do Heinz Kohut, né? A meu ver, toda teorização valiosa é cautelosa, investigativa, provisória, e contém um elemento lúdico. Estou usando a palavra lúdico deliberadamente, para contrastar a atitude básica da ciência criativa com aquela da religião dogmática. O mundo da religião dogmática, isto é, o mundo dos valores absolutos, é sério, e aqueles que vivem nele são sérios, porque sua alegre procura terminou. Eles tornaram-se defensores da verdade. O mundo da ciência criativa, no entanto, é habitado por pessoas lúdicas, que compreendem que a realidade que a cerca é essencialmente incognoscível. Percebendo que jamais chegarão à verdade, apenas a aproximações por analogia, estão satisfeitos em descrever o que vem a partir de vários pontos de vista e explicá-lo da melhor forma que podem de várias maneiras. Então, uma citação do livro A Restauração do Self, do Heinz Kohut. É isso aí, acho que fica aí um start, né?
o Gustavo para a fala do Gustavo. Legal, Daniel. Bom, acho que quando eu escolhi essa citação, né, para fazer o prólogo aí, né, do livro, né, ela me pareceu uma citação valiosa, porque ela me traz muito do que eu entendo ser algo próprio do cerne da postura ferenziana, né? De a gente se manter motivado por uma busca que não, Deus queira, não tenha fim, né? Porque se tiver fim, a gente morre junto com a procura, né? Mas que a gente consiga se manter estimulado ao mesmo tempo, né? Nesse lugar de procuradores ou pesquisadores, né? Ou analistas, enfim, né? Coisas que tenham a ver com essa aproximação de algo que é incerto, que a gente tangencia, tenta construir, né? Mas que a gente não ocupe um lugar de quem detém a verdade final sobre seja lá o que for, né? Porque isso mata, né? Tanto o objeto quanto não só o objeto, mas aquele que lida, né? Que está em contato com ele, né? Então eu achei essa citação muito bacana, porque eu acho que isso fundamentalmente está no cerne, né, de algumas preocupações do Fênix, né, de não ter uma escola, de não abrir uma, né, de efetivamente, né, não pretender formar uma linha, uma forma ferenziana de se transmitir a psicanálise, como se aquilo que ele tivesse pesquisado pudesse ser encarado como um fim, né? Mas como um instrumento, dentre outros, e em diálogo com outros, que pudesse, de alguma maneira, propiciar uma melhor forma da gente tentar estar com o outro na clínica, escutar o outro, né? Interferir, agir ali junto com o outro, né? Então, acho que isso, a escolha passou meio por aí, acho que ela tem um potencial ético importante, né? Sem dúvida, e é o princípio da douta ignorância, a forma como a gente precisa ser humilde em relação, né, ao saber, e do quanto o espírito lúdico, né, o Ferenczi tanto fala do amor, né, ele radicaliza a ideia do Freud, pelo que eu entendi, da psicanálise como cura pelo amor, e ele era um cara inquieto, mente aberta, inclusive você falou de Deus aqui, né, na citação da ciência, e você sabe que você mesmo conta, né, uma situação em que o Ferenczi levou o Freud numa médium, não sei se foi em Viena ou em Berlim. Em Berlim, e aí o Freud ele recua, né? Assim, ele diz, não, no máximo ela tem uma sensibilidade e tal, mas ele rejeita a possibilidade de que ela teria alguma capacidade de comunicação com o mundo espiritual. Já o Ferenczi ele era aberto a isso, né? E você sabe que a psicanálise, não, né, no fundo, não pode dizer se existem concretamente ou não fenômenos espirituais, né? A gente não tem ferramenta enquanto psicanalistas de dizer isso. Eu acho que é importante a gente ter o espírito aberto a tudo. Então, achei que foi muito pertinente isso. O Paixanalyticon também é um canal onde eu desenvolvo muito essa coisa da arte, do humor, da humanidade do analista, né? Então, achei que tem tudo a ver, assim, me senti muito sintonizado com essa posição. Legal. De fato, o Fênix ele é um autor que, pelo menos a partir da maneira como eu leio, né, ele abre espaço para certas maneiras de se apreender o mundo, né, de se vivenciar o mundo, que na minha leitura o Freud tinha uma certa concepção um tanto racionalista e às vezes colocava como formas menores da gente ter uma experiência humana, né?
Exato. religiosidade, fenômenos místicos, né? Ou certas formas de afetação artística, né? Essa questão dele, como ele fala para o Romain Rolland, né? Nunca tive essa experiência oceânica de que as pessoas falam, né? Acho que isso é uma coisa que no Fênix me sensibiliza bastante, porque eu também gosto muito de arte. Antes de eu fazer análise, meus grandes terapeutas foram músicos, coisas assim, né? Então, o quanto esse tipo de manifestação, né, de experiência que a gente tem, né, tem valor, né, ajuda a gente a elaborar as nossas emoções de uma certa maneira, ou se não a elaborar, pelo menos a não ser tragados por elas, né, enfim. Então, até que a gente possa, num certo contexto, compreendê-las melhor e avançar com elas, e em alguma medida, talvez transformá-las em coisas mais potencializadoras para a nossa vida, né? Então, essa é uma coisa que eu gosto, né? Da minha maneira de ler o Ferenc. Ele dá um certo espaço e legitima, valoriza algumas coisas que, na minha maneira de ler o Freud, ficam meio... Se a gente apela para isso, é porque a gente não tem coisa melhor, né? Eu acho que não. Eu acho que dentro do Ferenc a gente tem uma valorização de outros contextos que eu acho muito rica, muito interessante. Eu tenho essa impressão assim de que o Freud ele tem um excesso de racionalismo, né? Por mais que ele fale da pulsão de morte, dos sonhos, né? Das fantasias, seja o tal do pai da psicanálise, embora eu acho que a gente precisa se libertar um tanto disso, dessa coisa do pai, da mãe, né? Assim, uma emancipação, né? Disso tudo. Mas ele tinha, inclusive, a divergência com o Jung foi essa, né? A mãe do Jung, ela, acho que era do campo do esoterismo, né? Enfim, e o Jung, ele sempre gostava, né? Do lado místico, ele sempre era aberto, né? A essas outras possibilidades, espiritismo, ocultismo, né? Ele tinha um lado que conversava um pouco com isso. Todas as vezes que o Freud estava numa conversa dessa natureza, ele repelia e dizia como sendo uma crendice, algo não científico. Então, eu acho que o Ferenc, ele tem um espírito infantil no sentido bom do termo, né? De resgatar a criança interior. Ele mesmo era uma criança indomável e ele não fechava a cabeça dele para nada. Eu acho que é um reducionismo muito grande a gente achar que Deus é o espírito, a natureza, sejam fenômenos intrapsíquicos decorrentes da necessidade das pessoas crerem em alguma coisa. É claro que existe isso, as pessoas precisam acreditar em coisas, mas não dá para você reduzir o universo a um psicologismo, né? A uma necessidade das pessoas que têm de crença. E o Ferenc me parece que esse infant terrible, né, mantinha esse espírito vivo, né? Tem um texto do Fênix que eu gosto muito. Ele não é um texto tão comentado, que se chama... O nome dele é meio longo, eu não sei se eu vou me lembrar exatamente, mas é Fé, Incredulidade e Convicção no âmbito da psicologia científica ou clínica, alguma coisa assim. É um texto de 1913, é um texto, inclusive, que ele levou para um congresso, que é um texto onde ele desenvolve um pouco das ideias que ele propôs no texto dele, também de 1913, que esse sim é um texto muito famoso, provavelmente o texto mais importante do Ferenc, até esse movimento de descoberta recente dele, né, que aí valorizou os textos do final da vida dele, coisa e tal, né, mas antes disso, esse texto 13, que é o desenvolvimento do sentido de realidade de seus estágios. E nesse texto, Fé, Incredulidade e Convicção, ele vai trabalhar justamente o problema da crença, né? Que é um texto muito provocador, né? No sentido dele dizer, bom, a gente consegue viver sem acreditar em algo, né? Ou quanto isso é possível. A gente pode derrubar
as religiões, mas a gente pode colocar grandes Weltanschauungs, né, para usar o termo alemão, no lugar, né? Podemos e a virada e a psicanálise surge nesse contexto, né, de Weltanschauungs, né? Então, pensamento marxista, ou podemos colocar, né, o freudismo, ou seja lá o que for, no lugar daquilo que contra o qual a gente às vezes ficaria sem questionamento, né? Aquela coisa da psicanálise. Bom, se você acredita em mim tanto que bem, se você não acredita, então você tem uma resistência. Então... O analista sempre cai em pé, né? Se você não aceita a minha verdade, é que você está resistindo. Você está resistindo, né? Então, o quanto, né, a própria ciência, né, que é um tema interessante, né, na nossa contemporaneidade, enfim, nessa coisa de negacionismo da ciência, coisa e tal, mas o quanto a ciência, até a época do Freud, né, ambição científica dele, né, a ciência como alguma coisa diante da qual a gente teria que depositar a nossa fé, olha a palavra, né, curiosa, a nossa crença, né, mas a gente chega num auge ali, né, da ciência, essa ciência desumanizada, né, chega num certo auge que dá no nazismo, em coisas assim, onde a gente precisa repensar, inclusive, a nossa relação com isso, né? A ciência pode estar diante do homem, a gente deve servir a ciência, ou a ciência deve nos servir, enfim. E aí você tem toda uma virada, né, de pensamento epistemológico, coisas a partir daí, que surge um termo que o filho do Corrute, o Thomas Corrute, usa, que eu gosto muito, acho bastante interessante, que ele chama de teorias psicanalíticas pós-holocausto, né? Que aí você teria autores como o próprio Corrute, o Erich Fromm, o Bela Grunberger, que vão ter, olha, né? Bom, qual que é o limite da humanidade e até onde a gente, né, pode caminhar sem levar em consideração certos elementos aí, né, de manutenção da nossa existência, né? Isso dentro do Corrute vai estar no problema da empatia, dentro do Fromm vai estar em toda a discussão dele da guerra, né? Essas questões que ele vai trazer, o Grunberger pensando no problema do antissemitismo, é muito interessante. Falei, né? Vamos tocando aí, vai sair um outro assunto. Vamos tocando. Eu acho que o psicanalista, ele é alguém que, quando ele escolhe ser psicanalista, pelo menos é assim que eu observo e é assim que foi comigo. Ele é alguém que ele não se satisfaz com a realidade instituída. Ele é alguém que tem uma pulga atrás da orelha, ele tem um espírito investigativo. O que é o inconsciente, né? De alguma maneira, senão o saber não sabido, o enigma, né? O que está oculto. Então, me admira quando os psicanalistas eles têm uma formação, uma visão dogmática da psicanálise, porque justamente o inconsciente é aquilo que não é assimilável, né? Que não pode ser abafado por uma determinada visão de mundo, né? Por mais que a psicanálise tenha a visão de mundo da ciência, a Weltanschauung da ciência é isso, a Weltanschauung da ciência é manter o espírito sempre aberto. E ciência é refutação. Então, por exemplo, eu fiquei sabendo recentemente que tinham psicanalistas na história do movimento psicanalítico que gostavam de espiritismo, como é o caso do Ferenczi. Tinham analistas que eram ufólogos, pessoas que estudavam discos voadores, experiências de quase morte, ETs, enfim. Eu não estou entrando no mérito aqui se eu acredito ou não, se essas coisas existem ou não. Eu só estou dizendo, né, do quanto a gente precisa ter esse espírito do enfant terrible da psicanálise, que era o Ferenczi, que era um cara que ele não se contentava com as coisas tal como elas estavam prontas, né, digamos. Isso que você está falando, Daniel, é muito interessante, porque mais importante, ou a gente pode até acreditar ou não acreditar nessas coisas, eu acho que isso é secundário, mas quando a gente se dispõe a entender o desenvolvimento de um certo pensamento, né, de um certo, vamos usar o termo do Freud, de um certo movimento, né,
a gente precisa ter uma certa compreensão de quais eram os questionadores importantes, né, num dado momento histórico, né? Então, quando a gente vai, você pode falar, pô, mas o Fênix e espiritismo, coisa meio nada a ver, enfim. Tá, tudo bem, não me interessa muito se tem a ver ou se não tem a ver, essa não é a minha questão tanto assim, mas assim, você pega um livro, inclusive que está sendo traduzido, vai ser lançado, que coisa maravilhosa, do Henri Ellenberger, né? A História do Inconsciente, um livro do começo dos anos 70, provavelmente ainda é o melhor livro para se estudar o desenvolvimento do pensamento do Freud, essas coisas todas, o do Jung, do Adler, onde ele traz um capítulo sobre o problema do espiritismo na época em que o Freud estava abordando a questão do inconsciente e como os outros médicos que eram ligados ao espiritismo também abordavam o problema do inconsciente e que encontravam ali dentro da experiência espiritualista alguma coisa para falar sobre o inconsciente. Então, pô, você tem um campo curiosíssimo. E aí você consegue... mas tem todo um contexto, né? Onde esse lance do espiritismo dialoga com o Fênix, né? Tanto o Jung, né? A tese de doutoramento do Jung é sobre a prima dele, que era supostamente tinha incorporações e coisas assim, né? O volume 1 das obras do Jung, se eu não me engano, o volume 1 das obras completas do Jung. Então, enfim, então você vai, né, percebendo o contexto, com quem que esses caras estão dialogando. Pessoalmente, né, uma coisa que a mim incomoda muito na psicanálise é uma certa percepção, talvez monoteísta, eu poderia dizer, ou redentora, né? Trazendo até uma certa imagem, né, da judaica, né, como se o Freud subisse na montanha, pegasse a tábua e descesse com os mandamentos, né? Olha, lhes trago, né, como a coisa funciona. E a gente perde um pouco, né, desse espírito de construção coletiva do conhecimento, né? Então, havia diálogos, Freud falava com uma coisa, ali outra coisa, contestava, dizia, era contestado, enfim, né? É um desenvolvimento coletivo humano que eu, pelo menos, acho uma coisa mais interessante e rica e libertadora na nossa apropriação da psicanálise. Esse é o ponto que eu acho crucial. Sim. Mas E você sabe que antes de eu estar gravando esse vídeo com você, eu gravei um outro vídeo com o Marcelo Kekkia, que é o curador da obra do Otto Gross, um dos curadores da obra do Otto Gross aqui no Brasil, que era um psicanalista anarquista que teve a obra dele excomungada, censurada, tiraram dos anais, inclusive, de um congresso, e o Ferenczi teve problemas não tão graves, mas também ficou num ostracismo durante 50 anos, mais ou menos, na psicanálise, né? E eu queria escutar um pouco isso de você, Gustavo. Como é que você vê a tua conexão com Ferenczi? Como que você abriu o olho para Ferenczi? Por que que Ferenczi foi redescoberto e o que ele pode nos trazer hoje para a clínica contemporânea? legal. Bom, que legal você estar falando com o Marcelo. Já participei de debates com o Marcelo, um cara muito querido também. O Gross, outra figura ímpar, né? Incrível na história da psicanálise. Né? Bom, um pouco da minha história, né? Como é que eu cheguei no Fênix? É uma história interessante. Espero que eu consiga contá-la de maneira a sê-lo, porque toda a história ser interessante depende muito de quem a conta, né? Mas, assim, basicamente, Daniel, vou tentar ser breve naquilo que eu acho que é importante, mas é secundário. Eu não sou psicólogo, né? Eu sou formado em Direito, fui advogado, continuo sendo, na verdade, não rasguei a minha carteira da ordem, mas não pratico mais advocacia, né? Mas fui procurar análise por conta de questões minhas, né? De satisfações minhas comigo, como abordava a vida e tal. E ao longo da minha análise pessoal, eu um belo dia olhei para o analista e falei, puta, o que esse cara faz é muito mais legal do que o que eu faço, né? Né? Mas, e aí a gente poderia dizer que inveja, mas é para admiração mesmo. Aí eu falei, eu quero entrar nisso, né?
Achei incrível, e aí, bom, aí, né, segui meus caminhos e entrei numa formação em psicanálise, né? Eu comecei a formação, fiz o ciclo básico ali da formação e comecei a atender, né? Dentro do contexto ali de atendimento, né, lá onde eu fiz a formação no CEP, onde eu dou aula hoje, e a gente tem uma rede de atendimento lá vinculada à escola, então, começo, né, o paciente vem, sabe lá de onde, né, e eu recebi alguns pacientes pela rede de atendimento, e eu acho que eu enfatizo isso porque foi uma experiência muito rica para mim, né? O período que eu fiquei ligado ali à rede, porque a gente recebia pessoas, né, das condições sociais mais diversas e coisas assim, né? Bom, eu fiz a formação lá no CEP, né? A formação do CEP é muito pautada em Freud, mas Freud é aquela coisa, né? O cara, ele escreveu 50 anos, né? E se viu de várias maneiras. Então, dependendo de quem vai te ensinar Freud, vai te ensinar de um jeito, né? Na minha formação, eu tive muitos professores que eram freud-lacanianos, né? E os freud-lacanianos têm uma maneira, né, de ler Freud que é muito centrada em certos aspectos da obra do Freud e que deixam certos outros aspectos de lado, né? Tem uma ligação muito grande com o problema da metáfora, da metonímia, né? do desejo, essas coisas que são... E aí também tem uma outra coisa, que é assim, né? O Lacan também é um cara que tem uma obra vasta, né? Que ainda está sendo compilada, Estabelecida. elaborada, coisas... Exatamente, né? Então, eu fui da época dos lacanianos do simbólico, né? Ainda não tinha a clínica do real, essas coisas todas, que me parece que dão um certo respiro aí para algumas coisas. Depois eu perdi um pouco o bonde dessa história, mas na época lá da formação desses meus professores, a coisa fechava ali numa certa concepção, né? Que a transmissão do Freud era muito pautada por essa clínica do desejo, essas coisas. Bom, tá bem, parece bom, vamos ver se funciona, né? Aí comecei a atender, né? E aí eu comecei a receber umas pessoas, né, que eu ficava pensando naquelas coisas que supostamente teriam que ser as cruciais ali, e coisas complicadíssimas, né? Não que problemas com desejo não sejam complicadas, mas são complicações de outra ordem, né? E aí, né, a violência, abuso, né? E falou, cara, onde é que eu vou botar esse negócio aqui, né? Aí as coisas, a vida é muito curiosa, né? Então tem um ponto que você estava abordando que eu acho que que é muito interessante e importante, né? Quer dizer, essa nossa manutenção desse nosso espírito de pesquisa, né? Porque eu acho que, de fato, o psicanalista deve se manter imbuído desse espírito, mas a gente sabe que existe toda uma... Acho que talvez hoje menos, mas que por algum tempo, pelo menos, houve uma força contrária muito grande para a gente abafar esse espírito de pesquisa e se alinhar em determinadas formas de conceber as coisas, né? Onde certos questionamentos seriam impertinentes, né? E eu, como vim de uma profissão, de uma outra profissão, do mundo do dever ser, toda essa coisa do direito, da formalidade, né? Quando a coisa tangenciava isso, eu já ficava desconfortável. Eu falava, se é para ser assim, eu volto para lá, porque eu não vim para cá para ter que me conformar com as coisas do jeito que elas são, né? Porque elas devem ser, né? Eu aqui estou num outro registro, né? Então eu via ali certas coisas e isso me incomodava. Eu não conseguia encontrar respostas que me satisfizessem, né? E eu sempre gostei muito de livro e sempre fui leitor de nota de rodapé. Eu sou assim, aquele leitor que você vê uma citação, você acha legal, você vai lá atrás procurar onde é que o cara veio e você vai pesquisar quem que é esse cara que escreveu, né? Então eu comecei, né? Bom, tá, isso aqui me parece que tem dificuldades dentro das concepções clínicas que eu conheço. Quem que será que pode me ajudar? Bom, comecei a procurar várias pessoas, né?
E aí cheguei num livro que chama Ferenzi, Técnica, Ética, e agora não me lembro o terceiro elemento, mas é um livro fininho, de um congresso que teve sobre Fênix no Rio de Janeiro, em meados dos anos 90. Tem o Birman, o Mezan, a Maltner, enfim, tem outras pessoas. E eles caem no lance ali da técnica ativa, e algum dos autores, acredito que o Mezan, faz uma certa relação, né, da técnica ativa do Fênix com o manejo do Lacan, né, do manejo do tempo, essas coisas, né? Eu falei, pô, eu acho que tem alguma coisa aqui interessante, porque eu já tinha lido alguma coisa do Fênix antes, mas realmente não tinha me feito sentido, né? Era muito diferente, né, daquilo que eu estava acostumado. Mas quando ele faz essa relação, e aí fala, pô, esse Fênix, ele fazia isso, mas ele começou a ver que isso aí tinha problema, eu me identifiquei na hora. Eu falei, cara, se esse cara fazia alguma coisa que dizem que é parecido com o que eu faço, e eu estou vendo problemas naquilo que eu faço, e esse cara também viu e tentou fazer coisas diferentes, eu quero entender o que ele pensou sobre isso, né? E por quais caminhos ele foi. Junto com acresce-se a isso, né? Eu poderia ter, sabe, vou estudar o Winnicott, mas o Winnicott também parecia um cara muito longe do Freud. Então, como o Fênix era um cara cronologicamente simultâneo ao Freud, que usa uma linguagem parecida com a do Freud em termos de terminologia e essas coisas todas, era uma via possível de eu compreender uma clínica diferente, né? Se eu pegasse o Winnicott, como eu peguei também, eu olhava e falava assim, cara, isso é muito estranho, né? Eu achava esquisito, né? Pela minha apropriação de repertório, só por isso, né? Mas aí eu fui por uma via que tinha um repertório semelhante, que era o Fênix, e hoje eu consigo ler o Winnicott tranquilamente e compreender aquilo, né? E aí eu fui para o Fênix, né? E aí eu comecei a ler, eu falei, porra, cara, isso aqui tem coisa, né? Da técnica ativa, aí fui para os textos lá isso foi um pouco antes. Os livros do Fênix ainda não tinham sido relançados, mas eu tinha uma coletânea dele, eu tinha uma edição muito antiga, em condições precárias, dos livros dele, numa reedição meio alternativa da Martins Fontes. E aí comecei a me encantar, comecei a pesquisar, e aí foi incrível, porque eu fui percebendo, né, que certas coisas que eu fazia meio que intuitivamente, né, tinham um porquê de serem feitas, né? Tinham limites, tinham questões, tinham coisas para se pensar, mas que tinham uma pertinência. Falei, pô, esse cara é demais, né? Muito interessante o que ele vai propondo. E aí, bom, vou ler Freud com Fênix. Aí comecei uma releitura de Freud, né, junto com Fênix, para entender aonde é que eles concordavam, onde eles discordavam, enfim. E aí surgiu realmente um interesse por ele, né? E aí me cativou muito, né? E aí é assim que começa a minha história com ele. Que legal, então, a gente parte de questões, de pontos parecidos, né? Embora eu venha da psicologia mesmo, né? Eu sou psicólogo, mas na minha história, bom, eu faço análise desde pequeno, porque o meu avô, ele era analista da Sociedade de Psicanálise aqui de São Paulo, né? Analista de data, bioniano, e eu faço análise desde pequeno, né? Há mais de 30 anos, e de alguma maneira as análises que eu fazia não funcionavam muito assim quando eu era pequeno, adolescente, não me ajudavam, pelo contrário, elas tinham até problemas éticos, inclusive, até acho que de uma certa forma elas me prejudicavam, né? Quando eu entrei na faculdade, eu entrei entusiasmado para ser um kleinobioniano, né? Tipo, como se fosse já numa espécie de continuidade ao meu avô, só que a minha análise dizia justamente o contrário, né? Pelo menos eu não estou criticando a abordagem, né? Estou dizendo assim, esses analistas comigo não me ajudavam, né?
E aí eu entrei em contato com Lacan e tal, né? E é como um grande crítico, um ironizador, né? E tal, da escola inglesa, né? Tem uma espécie como é que eu posso, de sarcasmo lacaniano, né? De uma coisa ácida, né? Que ele tem ali uma prepotência. Uhum. E eu me identifiquei com essa prepotência, só que aí comecei a fazer análise lacaniana, muito dolorosa, por um lado, né? Faço até hoje, na verdade, com um outro analista, já troquei uma vez. Mas a minha clínica, ela tinha uma série de limitações, né? Quando vinham pessoas muito angustiadas, quando tinha violência doméstica, passagens ao ato e tal, não dava para eu ficar naquele lugar de semblante de objeto lá, né? Então eu acabei indo para esse caminho do lacanismo, mas o lacanismo ele tem que ser muito digerido, ele tem que ser muito filtrado, senão a gente fica numa coisa muito tóxica, né? Muito limitada, né? E dogmática. E aí, quando, através da minha própria experiência de análise, eu comecei a me autorizar a resgatar o meu lado infantil, o meu lado lúdico, sem conhecer Ferenczi, tá? Eu comecei a atuar assim no meu trabalho e a minha clínica mudou. Isso como efeito da minha análise pessoal, tá? Aí eu publiquei o Paixanalyticum, Psicanálise e Comicidade ano passado, que é uma sátira da minha vida com a psicanálise. Ele é autobiográfico, né? É uma sátira dessa psicanálise fanatizada, principalmente a lacaniana, mas não só. E, ao mesmo tempo, ele traz a ideia de uma clínica pautada no humor, na alegria, né? E aí eu fui me dando conta que muito disso já está em Ferenczi. E aí eu vi, puxa, já existiam pessoas antes, né, na história do movimento psicanalítico que tentaram várias aproximações nesse sentido, da empatia, do humanismo, né, do estar com, do tato, da análise mútua. Claro, hoje em dia ninguém faz mais isso dessa forma, né? Tipo, agora eu deito no divã e você me analisa. Mas análise mútua eu vejo hoje como assim, ou às vezes os pacientes nos interpretam também, né? Eles têm leituras da gente e acho que são riquíssimas, que a gente precisa estar disposto a escutar e a gente se enriquece com eles. Então, a análise mútua do Ferenczi eu considero que vale nesse sentido, né? Da sensibilidade que o analisando tem de nós. Então, eu vestiu para mim como uma luva e agora eu vejo que sem saber eu acabei entrando em parte dentro de uma tradição que por muito tempo incomodou a psicanálise, esteve de uma maneira marginal, né? E que hoje está sendo resgatada, né? Então é emocionante ver que a gente já não está sozinho no universo. Eu tenho um conhecido lá do CEP que ele fala isso, ele é bem mais velho do que eu. Não, se ele ouvir eu dizendo que ele é bem mais velho do que eu, ele vai ficar chateado. Então ele só é mais velho do que eu. Mas ele pratica a psicanálise, né, há muitos anos, enfim, e ele meio que ele diz, puxa, por quanto tempo, né, eu tive que guardar essas coisas comigo, né? E aí vem esse movimento de legitimação e o quanto isso é gostoso, né? De a gente poder se sentir, falar disso abertamente, né? E poder se sentir ressoado, né? Para usar um termo do Kohut que eu gosto bastante, né? Que existe um eco, né? Disso que a gente vive, quando a gente diz isso, ressoa no outro e retorna para a gente como alguma coisa que tem espaço, tem valor, é legítima, né? Então, acho que essa é uma... E aí, né, essa tua iniciativa, da gente estar conversando aqui, eu acho que vai nessa direção, né? Da gente poder se revalidando, né? É uma experiência muito bonita. Sim, e aí que entra essa transferência nômade, né, que o Daniel fala, que o Lacan diz que um sujeito normal é aquele que não leva a sério o seu discurso interior, né? E que é isso, né? Eu acho que o que a psicanálise tem
de melhor, que é o que faz com que ela seja diferenciada em relação a outros métodos terapêuticos, é que ela radicaliza esse discurso do inconsciente, esse discurso interior, que é sempre singular, né? O meu jeito de falar não é igual ao seu, embora a gente possa estar em sintonia, de certa maneira, concordar, né? Ter uma vibração, né? Uma dupla, né? Digamos assim, terapêutica, ou uma amizade, mas cada um tem a sua própria cabeça, de alguma forma, e é importante a gente não ser um robozinho, né? Eu acho que, de alguma maneira, a coragem do Ferenczi, dentro do movimento psicanalítico, ela é extremamente inspiradora para todos os psicanalistas, para que a gente não sucumba na servidão voluntária das instituições e dos mestres, né? Que a gente possa sempre conversar com eles, mas não reverenciá-los, né? Eu concordo contigo, sabe, Daniel? É interessante, né? Porque a minha pesquisa ela é uma pesquisa histórica, né? Ela tem histórico-teórica, né? Eu gosto de caminhar assim. E isso parece, às vezes, um pouco distante do consultório, né? Pode parecer, a princípio, algo distante do consultório, mas não é, né? Pelo menos eu não sinto que o seja, porque uma das... Eu espero, né, que isso conseguir contagiar isso, né, a pessoa que se põe a ler as coisas que eu escrevo, o livro, é dizer que a gente faz o que pode com o que a gente tem e que sempre foi assim e sempre vai ser assim, né? Então, claro, isso não é um convite à irresponsabilidade, mas muito pelo contrário, né? Ele é um convite a uma implicação, me parece, talvez ainda maior, né? Porque não adianta a gente supor que por um caminho a gente vai ter as melhores respostas, todas eu já até deixo de lado, né? Porque todas, nem se a gente andar por todos os caminhos, provavelmente a gente vai ter, né? Mas do quanto a gente precisa de interlocução, de interlocutores diferentes, variados, né? Então, acho que essa questão da apreensão psicanalítica pela via da história, mostra como isso é um desenvolvimento feito por pessoas geniais, mas, antes de tudo, por pessoas, né? Com as suas limitações, né? Com as suas paixões, com as suas vaidades, né? Com os seus defeitos, se a gente quiser usar o termo, né? Mas com suas contribuições importantíssimas e que não devem, na minha concepção, né, nos aprisionar como fiéis, né, mas como interlocutores. Isso. Né? É assim que eu penso, é assim que eu caminho. Né? Então, aí eu gosto de botar a gente para conversar com o autor. Né? Uhum. Então, e de alguma maneira eu concordo, Maneira de abordar. sim, eu concordo e vejo que o teu livro, de alguma maneira, ele pode ser entendido, mesmo que é uma pesquisa histórica e que envolvam várias pessoas, ele talvez possa ser entendido como uma autobiografia. Eu não sei, claro, eu não conheço a sua vida, enfim, mas eu acho que, de alguma maneira, ele diz respeito a você, a algo que existe dentro de você, senão você não teria escrito o livro, né? Uhum. E eu acho que, de alguma maneira, ele é um caso clínico também, o seu livro. É uma biografia, uma história de escrita, de pensamento, de paradoxos. Ele nos enriquece muito no sentido de pensar o que é o ser humano, o que busca uma análise, que movimentos uma análise produz. O Ferenczi, ele tinha ficado chateado com Freud, que o Freud não analisou bem a transferência negativa dele, mas, no final das contas, eu acho que o Ferenczi foi analisado, né? Em parte, pelo menos, claro. Porque senão ele não teria, talvez, tido tanta coragem para peitar o Freud, né? Ele queria estar em comunhão emocional, mas ele nunca deixou de dizer o que ele achava que ele tinha que dizer, né? E isso talvez seja a herança da psicanálise para ele, né? É muito interessante, né? Como a coisa vai se desenvolvendo ali. Ele
fez o que foi possível dentro da análise dele com Freud, a partir dos limites de ambos, dentro de um contexto de relação no qual a análise era uma parte de uma relação, né? De uma relação mais ampla, né? Que eles tinham. Mas, ao mesmo tempo, é interessante, né? Porque ele continua esse processo com outras pessoas, né? Tem pessoas que cruzam a vida dele e que me parece que são muito, muito importantes ali em termos de dar um certo esteio, né? Para ele manter uma posição que eu acho que é valiosa, né? Uma pessoa muito importante aí na vida do Félix, e a partir dos anos 20 foi o Grodek, né? Que era um cara, o Grodek, sim, um cara com um certo humor lacaniano, né? Com relação a lidar com as coisas, um cara muito intempestivo, muito curioso, né? E a partir disso, o Félix ele assume uma posição que ela me parece uma posição muito interessante, que é desse tensionamento com a psicanálise, né? Ele não abandona a psicanálise, em momento algum ele pensa em deixar o movimento psicanalítico, cindir, dar uma outra coisa, mas manter uma relação de autoria dentro de um certo contexto, né? Onde as coisas pudessem ser diferentes e plurais e variadas, né? Que é uma coisa que você, quando a gente estuda a própria escola que o Ferenc funda não sei se o termo escola, para falar deles, é meio polêmico, mas enfim, né? Dentro de Budapeste, você vai ver pessoas com as ideias mais diferentes trabalhando ali junto, enfim. Então, ele tem essa característica de tentar manter dentro de um certo espectro, né, visões antagônicas e coisas assim, né? Isso eu acho muito, muito rico, né? E gosto disso dentro da gente se pensar, né, parte de um campo, né, analítico. Pode dar problemas, mas eu acho que são os melhores problemas que a gente... O problema não é não ter problema, mas o problema é ter problemas ruins, né? Eu acho que ter problemas bons é bom. Problemas ruins é complicado, né? O problema é ter É problemas. meio como eu ter... Fale. Não, o problema é ter problemas que não ajudam. Se são problemas que ajudam, tudo bem. É ótimo, sim. É meio como, né, no final, assim, do livro, uma das coisas que eu me coloco a pensar é assim, bom, o Fênix acertou, errou, Uhum. mas uma coisa a gente não pode dizer, ele nunca deixou a gente sem pergunta, né? Ele nunca deixou a gente sem vontade de caminhar, né? Acho que esse é o tipo de problema que nos alimenta, né? Aquele problema que nos faz querer dar um passo para frente, não ficar repetindo o erro, né? Então, acho que esse é... O que eu vejo no Ferenc, que ele me inspira, é que ele era um cara apaixonado. Ele falava da paixão como ligada à sedução, na confusão de línguas, mas eu acho que paixão no sentido amplo não é só no sentido de sedução, né? Ele era um apaixonado pela vida, pela psicanálise, ele fazia questão, sim, de ser gostado pelos pacientes, ele gostava dos pacientes dele, e eu acho que isso fica como uma lição para todos nós, né? No sentido, assim, de um aprendizado, né? Não como uma lição vertical, assim, né? Do mestre, mas fica como um aprendizado, né? Porque muitas vezes as pessoas podem não ter empatia, né? Podem não fazer questão de ajudar o outro, só estão preocupadas com o prestígio, com o dinheiro, e eu acho que com psicanálise, não. A gente precisa estar de coração entregue, precisa estar apaixonado, né, por aquilo. A gente está lidando com paixões o tempo todo, né? Patos, né? Quer dizer paixão, né? Patologia, né? São padecimentos passionais. Então, o que a vida do Ferenczi, que muito eu aprendi graças ao seu livro, né? Ela nos traz esse espírito. Sim, eu concordo contigo. É uma coisa
que eu converso bastante os meus supervisionandos e coisas assim, né? Quer dizer, sobre como é que a gente se vincula, como é que a gente se interessa por aquela pessoa, né? Antes de pensar qualquer coisa sobre, né, inconsciente, sonhos, história, mas assim, como é que você vai se interessar por essa pessoa? Qual que é o teu caminho de estar com essa pessoa, né, no sentido do interesse, né, esse do essere, né, do ser, né, ser com o outro, né, estar com outro ser, né? Então, quer dizer, você afetiva e efetivamente, isso é mágico, né? Essa possibilidade que você tem a cada encontro, com cada paciente analisando, né, que chega, você dizer, cara, que desafio fantástico, né? Estar vinculado afetivamente a alguém, né? Que chega aqui por sabe lá qual razão. É um desafio muito interessante. Eu acho que essa escuta porque isso mantém, me parece, o tensionamento, que é o que a gente oferece como motor para um trabalho analítico. Exato, Né? exatamente. Então, o seu livro é, sem dúvida, um livro clínico, né? Não é só o percurso teórico clínico do Ferenczi, né? Uhum. É o que o percurso teórico clínico do Ferenczi, a sua vida, a sua relação com Freud, a relação dele com a mãe dele, com o pai, né? O que Uhum. tudo isso nos traz como aprendizado, como abertura para a gente atender cada vez melhor as pessoas, né? Como inspiração. Uhum. Então, era isso. Esse era o nosso tema de hoje, né? Já chegamos a 1 hora de gravação. Eu vou sugerir Legal. um título, a gente não pensou ainda num título, mas eu diria algo assim, Sandor Ferenczi, uma inspiração para a psicanálise contemporânea. Sei lá, foi um título que me veio agora. Excelente. Fechamos com esse título. Tá muito bom, Daniel. Muito bom, muito bom. E eu fico contente, né, para você, né, também é um autor, e como é gostoso a gente escutar do outro que lê a nossa obra, como ela reverbera e o que ela traz. Então, a maneira como o meu livro reverberou e o que você está trazendo da leitura dele me deixa muito satisfeito, porque acho que consegui a contento cumprir aquilo que eu esperava, né? Que era esse tipo de abertura para pensar a psicanálise de um outro viés, onde a história possa ajudar a gente a estar ali sentado, conversando com o outro e tentando auxiliá-lo a ser. Né? Conseguiu mesmo, certamente que sim, e aproveito então para te convidar para a gente continuar aí confraternizando e conversando sobre isso para o lançamento presencial, finalmente, dos meus 2 livros, que vai ser agora dia 11 de dezembro, aqui em São Paulo, no consultório, é um sábado, que é A Obesidade Não Toda, ou Quando a Gordura Fala, segunda edição, e o Paixanalite com Psicanálise e Comicidade, ambos pela editora Escuta. Já fica o convite para todo mundo. Quem for ver o vídeo antes dessa data também já está convidado. Vai ser divulgado no Facebook, já foi feita uma prévia no Instagram, no Facebook, e eu já te faço um convite, então, pessoal, para você vir aqui. Obrigado. Também já vou te dar os livros de presente, também, que eu acho que eu não tenho ainda. Muito obrigado, Daniel. Obrigado a gentileza. Então, obrigado pela presença, Gustavo, e é isso aí. Obrigado você do convite. Obrigado. Obrigado. Até a próxima, gente. Um abraço a Até a todos. próxima. Um abraço, pessoal.